A República Popular da China é o país mais populoso da Terra, com mais de 1,35 bilhões de habitantes distribuídos em quase 1 milhão de quilômetros quadrados, caracterizando-se como o segundo maior país em extensão territorial, com um elevado IDH de 719 milésimos. O país, devido à sua grande extensão e população, não é um grande exportador de matérias-primas, mas sim um comprador essencial para vários países da comunidade internacional. O foco deste trabalho será no período que se inicia com a proclamação da República da China, em 1949. Esta se deu devido ao aumento das influências comunistas no país e à fortificação do Partido Comunista Chinês, com a partir de 1934 Mao Tse-tung no poder. No dia 1º de outubro de 1949 é proclamada a República Popular da China, e com ela começaram projetos de coletivização das terras, de revolução cultural e de reorganização do âmbito político-econômico chinês. O socialismo é o sistema adotado pela China até os dias atuais. O papel da mulher na China sempre foi uma questão ditada pela ideologia mais influente no país, o confucionismo, e pelo senso comum machista da população, que é majoritariamente rural. Tal papel era, e ainda em muitos casos, de obediência e servidão aos homens da família, além da procriação e casamento. A concentração da população na área rural dificulta o acesso das campanhas de conscientização da população sobre métodos de prevenção e sobre direitos igualitários, fazendo da situação feminina na China um problema de difícil superação. Além disso, a permanência da mulher muitas vezes no lar, trabalhando nos afazeres domésticos e familiares, dificulta a independência dos membros masculinos da família, que são vistos como aqueles que sustentam o núcleo familiar no pensamento patriarcal que é adotado por muitas famílias na República Popular da China. Assim, hábitos como a formação dos chamados pés de lótus, do aborto seletivo, do infanticídio feminino e do casamento compulsório foram realizados facilmente por décadas, alguns perdurando até a atualidade sem punição alguma. Considerando a história da China, como os hábitos que inferiorizam as mulheres surgiram, como, tentando adquirir seus direitos, as mulheres chinesas têm lutado contra as práticas em questão, porque, em um momento no qual a comunidade mundial luta por uma sociedade igualitária, o país permanece com tais hábitos? O confucionismo não é considerado uma religião, mas sim uma ideologia ou uma linha de pensamento que dita os conceitos éticos e sociais valorizados para o homem. Criado pelo pensador Confúcio e intensificado a partir da dinastia Han, o confucionismo estabelece o ser humano como um ser melhorável, aperfeiçoável e bom por natureza. No entanto, quanto à sua relação com as mulheres, a ideologia se baseia no pensamento Yin e Yang, no qual o Yin feminino, ou seja, o poder feminino e a atmosfera ao redor que emana da mulher, deve ser submisso ao Yang masculino, que é dominante e trabalhador. Frases comuns do confucionismo que exprimem a condição da mulher perante os olhos de quem segue a filosofia são: a mulher deve olhar para o marido como se ele fosse o próprio céu, e nunca se cansa de pensar como ela pode se render a ele. O maior direito da mulher é produzir um filho. O dever da mulher não é controlar ou assumir responsabilidades. Ensinamentos como estes demonstram uma submissão clara e explícita das mulheres na cultura chinesa, e geram um aumento nos casos de casamentos compulsórios, por exemplo, já que estes são decididos pelo desejo do pai e logo são inquestionáveis para a dama. Outra prática que é intensificada pelo confucionismo é a do aborto seletivo, que consiste na realização de um aborto num período de gravidez no qual já se sabe o sexo do bebê e como motivação tal gênero. Devido à maioria da população se localizar na área rural da China, que é pouco mecanizada devido à alta quantidade de mão de obra, os casais preferem ter filhos homens às mulheres, pois assim a família ganharia mais um trabalhador e alguém para cuidar dos idosos quando crescer, já que a mulher tem o costume de se mudar para a residência dos pais do marido, cuidando deles e não de seus pais. Além disso, o fato do pagamento de um dote assusta as famílias chinesas, que optam por filhas meninas. Devido a tal preferência, muitas mulheres, ao descobrirem que terão filhas, são forçadas por suas famílias a abortar, gerando uma deficiência de mulheres no campo rural. Como muitas dessas mulheres não têm voz no núcleo patriarcal de família devido à crença nos mandamentos de Confúcio, muitas vidas de fetos femininos são perdidas. Por esses mesmos motivos, o infanticídio feminino, que é o assassinato de meninas com até 1 ano de idade, tem altos números na China, gerando uma taxa de mortes de 24,47 mortes para cada 1000 nascimentos com vida no país. Ademais, o confucionismo incita uma delicadeza e um culto ao corpo delicado da mulher, o que gera uma desvantagem para essa parcela da sociedade, graças à enorme quantidade de trabalho braçal que se realiza na China. No entanto,
Não se pode crer que tais práticas são legitimadas e aceitas pelo governo chinês, pois existem leis que tentam igualar os direitos das mulheres aos dos homens. A primeira tentativa de igualdade de gênero ocorreu na era Mao, no qual o presidente do país, Mao Tse-tung, com sua famosa frase "Women hold up half the sky", ou seja, as mulheres seguram metade do céu, começou a implantar leis visando a melhoria da condição da mulher chinesa. Em 1950, as mulheres ganharam o direito de casar-se sem ligação com suas famílias, além do direito de se divorciarem por vontade própria e de possuir terras. 3 anos depois, a mulher passa a ter o direito de voto na China. No entanto, essas práticas só foram aplicadas no âmbito legal, mantendo a sociedade patriarcal ainda superior à lei. Quebras nessa nova legislação colocadas por Mao Zedong eram de difícil descoberta, além de uma difícil fiscalização, pois o Estado não conseguia cobrir toda a área rural, muitas vezes isolada. A partir de então, o Estado chinês foi ampliando os direitos da mulher com novas legislações, como a presente na Constituição de 1982, que é a primeira a abordar diretamente a igualdade de gênero. Nela, fica estabelecido que as mulheres na República Popular da China gozam dos mesmos direitos dos homens em todas as esferas da vida política, econômica, cultural, social e familiar. Em 2009, outro projeto, o Plano de Ação Nacional de Direitos Humanos da China, teve em seus objetivos a luta pelos direitos da mulher. Todos esses valores, metas e políticas de desenvolvimento de gênero são explicitamente necessários para a sociedade chinesa, e isso é reconhecido pelo Estado. No entanto, elas se fixam como utopias quando se analisa a prática delas na realidade chinesa. Contudo, não é uniforme e generalizada a falta de proteção estatal, pois há uma diferença entre as áreas urbanas e as áreas rurais do país. Uma evidência desse atraso da área rural é o tempo de diferença na extinção da prática do pé de lótus, exercida sobre a mulher no início de sua infância, cuja marca permanece em seu corpo para o resto de sua vida. Tal atraso é confirmado pela atual não existência de registros de caso de pé de lótus, seja da realização ou existência deles nas áreas urbanas, e ainda a existência de mulheres, mesmo que idosas, com a condição causada pelo processo nas áreas rurais. A criação do pé de lótus consiste na quebra gradativa dos dedos do pé, por meio de bandagens fortemente amarradas diariamente ao pé da menina, forçando-o para baixo. Esse processo faz com que os dedos do pé da menina fiquem em sua sola do pé, formando um membro pequeno e delicado, característico da suposta mulher ideal chinesa, que deveria ter passos pequenos e suaves, o que era garantido pela dor excruciante que se sentia a cada passo dado. As poucas mulheres que possuem o pé de lótus atualmente sofrem para andar e trabalhar. Atualmente, o combate às práticas neste vídeo mencionadas é realizado muito mais intensamente pela comunidade internacional do que pela população chinesa em si, já que a presença de organizações sem fins lucrativos é muito mais presente no âmbito internacional para o âmbito interno chinês do que no movimento nacional. Isso se dá pela ainda forte repressão da figura feminina pelo conservadorismo na família e nos valores adotados pela maioria da população chinesa. No entanto, é possível afirmar que algumas dessas práticas estão caindo em desuso, ou até mesmo foram extintas, enquanto outras ainda estão longe de ter seu fim. Por exemplo, a prática do pé de lótus perdurou durante 1 milênio, mas teve seu fim definitivo no início do século XX. Em contraste, o casamento forçado é uma realidade até hoje, pois o Estado só consegue intervir e legislar as uniões estáveis até certo ponto, e em muitas ocasiões, tal ponto não é suficiente para impedir a prática. Logo, o distanciamento entre os direitos da mulher e do homem na República Popular da China é tanto histórico como cultural e, consequentemente, também econômico. Histórico devido ao processo de governo que se instaurou durante a maioria do passado chinês, ou seja, de lideranças masculinas absolutas com poder hereditário aos seus filhos, também homens. Cultural devido à influência do confucionismo, cujos mandamentos colocam a mulher submissa ao homem e que é muito adotado nas famílias tradicionais do país. E econômico devido à dinâmica agrícola predominante no território, que torna preterida a mão de obra feminina diante da masculina, vista como mais forte. Assim, quando se discute o feminismo na China e os direitos iguais entre os sexos, o país ainda tem um longo caminho pela frente. Atrasado quanto aos países mais progressistas, o Estado chinês é aconselhado constantemente a ceder à pressão internacional e implantar projetos de conscientização e educação da população, incentivando o combate ao machismo e à segregação por gênero.
amore.